Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Falando do Carro. Com o diesel a R$ 7, em média, R$ 7 o litro. A gasolina, em média, a R$ 5 o litro. Ainda compensa usar um carro a diesel na cidade e para fazermos as nossas viagens? É sobre isso que eu vou falar. Antes de entrar especificamente nesta questão do consumo, um amigo do canal no comentário me pediu que eu falasse sobre a Jampi na estrada para viagens. Bom, eu tenho viajado agora somente com a Jampi, com a minha família, né? Quando eu não vou de avião, eu vou com a Jampi. Eu considero um desempenho suficiente. Ela anda bem, ela mantém bem a velocidade de cruzeiro, mesmo em subidas mais íngremes, ela não perde, ela, né, sobe, você sobe tranquilamente, você faz ultrapassagens seguras, ela consegue sim sair de uma velocidade aí de trás aí de um caminhão ou mesmo de um ônibus e ainda ter força para ganhar velocidade para fazer uma ultrapassagem rápida. Ela é um carro relativamente estável, né? Eu digo relativamente porque se você for andar em velocidades maiores, você vai ter uma ação do vento maior do que o que você tem num carro pequeno. Então, nem é o caso de você andar com um carro desse em velocidades elevadas. Você vai andar aí uma velocidade cruzeiro. Nós temos hoje, por exemplo, uma Castelo Branco que a velocidade é de 120 km por hora. Então, se você colocar 130 no painel da Jampi, que vai estar ali mais ou menos ali, né, considerando próximo, você colocou ali no piloto automático ali, ela vai tranquilamente, não vai pedir marcha, vai fazer então esta viagem a uma velocidade boa. Outros locais, se você precisa fazer uma ultrapassagem e ela precisa esticar um pouco mais, até 140, até 150, ela vai tranquilamente. Depois você volta à sua velocidade cruzeiro. Então, para viajar, a minha família viaja com conforto. As minhas filhas, eu faço camas ali atrás. Eu tenho vídeos sobre isso no canal. Elas vão deitadinhas, elas vão praticamente dormindo ou assistindo vídeos. A minha esposa vai ali ao meu lado. A gente tem uma caixa dessas refrigeradas que a gente coloca entre eu e ela. Então a gente tem uma bebida ali para a gente poder se hidratando no caminho. É uma viagem confortável, o ar-condicionado funciona muito bem. Então, para viajar, a Jampi eu considero um excelente carro, uma excelente opção. Até aqui, hoje a minha Jampi ela está com 30 mil quilômetros, somente as revisões, não tive nenhuma despesa extra. Se houver alguma despesa extra, eu trago a informação para vocês aqui no canal. Por enquanto, não, só as revisões. E vou mostrar ao final deste vídeo também o valor da segunda revisão, ok? Mas vamos então à questão do consumo. Compensa ainda andar com este carro na cidade? Porque o meu uso da Jampi é um uso familiar. Vejam bem, eu também, além da Jampi, eu tenho uma Doblô, que é um carro a gasolina, não é um carro que a gente considere um carro econômico, é um carro que faz 11 quilômetros com litro de gasolina aqui usando na cidade. E ainda assim, a Doblô fazendo 11 quilômetros com litro, eu não tenho vantagens de andar com a Doblô, mesmo a gasolina a R$ 5, do que andar com a Jampi e eu vou mostrar para vocês. Ainda, para mim, ainda é um pouquinho mais vantajoso andar com a Jampi. Eu estou falando de consumo de combustível, não estou falando de preços de manutenção, ok? Mas vamos lá. Vou mostrar eu fiz um teste. Eu rodei 100 quilômetros com a Jampi para mostrar para vocês. Se eu fizer 100 quilômetros andando a uma velocidade ali estável de 80 quilômetros por hora, mesmo que eu tenha feito ali alguns trajetos mais curtinhos ali dentro do lugar onde eu fui, mas nestes 100 quilômetros por hora, esta Jampi ela fez comigo 22 quilômetros com litro de diesel. Vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Bom, então eu abasteci a Jampi aqui no posto do Lago Norte, fui até a Ceilândia, Distrito Federal, uma cidade satélite do Distrito Federal. Eu fui, resolvi algumas coisas lá, fui ao mercado, fui à casa de um amigo e voltei. E na volta eu passei no posto e abasteci. Eu rodei exatamente 100 quilômetros, como você pode ver aí no painel da Jampi. Nesta época, nesta data, ela estava com 28.996 quilômetros. Rodei 100 quilômetros, 100,2, né, quilômetros. Muito bem. A bomba aqui, olha só. Eu coloquei
4,54 litros. Paguei R$ 33,05 para rodar 100 quilômetros e isso, vejam bem, o diesel nesta data estava a R$ 7,28, ok? Então vamos ver aqui, olha só, no painel da Janpi estava acusando que ela, neste trajeto destes 100 km, ela teria feito 20 km com 1 litro de diesel. Mas eu fiz aqui o lançamento no aplicativo. Estão vendo aqui, olha só. Foi dia 20 de junho que eu fiz este teste, rodei esses 100 km andando a 80 km por hora, lembrando disso, ok? E sem, é lógico, sem ficar esticando, acelerando marchas, andando normalmente, né? Sem exageros, mas também sem ficar me arrastando no trânsito. Só que quando eu peguei ali a via estrutural, que é uma via livre, ela não tem semáforos, eu fui a 80 km por hora. Então, está aqui, ó, rodei 100 km, 4,54 litros, a 7,28 o litro, paguei então os R$ 33,00 e vejam só qual foi a média de consumo neste trajeto, 22 quilômetros com 1 litro de diesel. Então, é possível fazer 22 quilômetros com 1 litro de diesel com uma Janpi? Sim, é possível. Fiz este teste aqui. Bom, no dia a dia, eu vou trabalhar com a Janpi, a minha esposa também vai trabalhar com a Janpi, nós usamos bastante a Janpi nesse trânsito nosso aqui, neste nosso trânsito urbano. Mas onde eu moro, daqui para o meu trabalho, eu nem mesmo passo por quebra-molas, né? Então tem locais que você anda que você passa por muitos quebra-molas. Então você tem que reduzir muitas vezes, às vezes muitos semáforos, trânsitos, às vezes engarrafados. Nós não temos esse problema aqui. Eu saio da minha casa, vou para o primeiro trabalho, passo por poucos semáforos, talvez aí em torno aí de 5 a 7 semáforos neste trajeto todo. Não tenho quebra-molas, então eu tenho um percurso razoavelmente livre. Usando a Janpi, indo trabalhar, voltando, mesmo a minha mulher indo trabalhar e voltando, a nossa média normal é de 18 km com litro com a Janpi, tá certo? Quando a gente faz outros passeios, né, em outros locais e que exigem mais paradas e tudo mais, ainda assim ela vai fazer 17 km com litro de diesel. Essa tem sido a nossa experiência. Esse tem sido o consumo que nós temos com a Janpi normalmente. Então vamos fazer uma comparação? Vamos imaginar aqui o diesel a R$ 7,00 e a gasolina a R$ 5,00 o litro. Vamos ver se vale a pena ainda andar com a Janpi ou se seria melhor eu usar a Doblo, né? Então vejam só. E se bem que, olha só, o conforto é outro. A Doblo ela é muito boa, ela é espaçosa, mas a Janpi ela te dá um confortozinho extra, tá bom? Para todos os passageiros, inclusive para o motorista que fica muito bem acomodado. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês, eu abasteci ontem a Doblo. Estão vendo aqui, ó, abasteci ontem a Doblo. Neste abastecimento, foi dia 2 de setembro, né, ontem, ela fez 11 quilômetros com 11,11 km com litro de gasolina, tá certo? 11. Aqui, olha só, o preço da gasolina, o litro estava R$ 4,98 ontem, mas eu vou arredondar, vamos arredondar para R$ 5,00. Vejam só. Vamos imaginar os 100 km, né? Rodando os 100 km. Vamos começar então com a Janpi. 100 km dividido por 17, que a minha faz, né? 5,88 litros vezes 7. Eu gastaria para rodar 100 km com a Janpi a R$ 7,00 o litro do diesel, R$ 41,00. Vamos ver agora com a Doblo? Então a Doblo eu teria os mesmos 100 km a 11,1, né? Então, eu tenho 9 litros, vamos multiplicar por 5, né, em média. R$ 45,00 seria para eu rodar os mesmos 100 km. Então, ainda é um pouquinho mais barato usar a Janpi, mesmo o diesel estando a R$ 7,00 e a gasolina a R$ 5,00. Está muito pertinho, mas de 41 para 45 em 100 quilômetros. Então é lógico, você vai rodar com um tanque da Janpi, você vai rodar aí em torno de 800 quilômetros. É bom lembrar isso. Eu rodo aqui, eu chego a rodar até 1.000 quilômetros com um tanque da Janpi.
né, com esta média que eu faço. Então, para mim, este é o meu caso. Eu sei que tem pessoas que usam em trânsitos diferentes, em realidades diferentes, que tem um modo de dirigir diferente e vão chegar aí no máximo a 14 quilômetros com litro, né? Na Jampi, ou às vezes até menos, mas esta é a minha realidade. Então, no meu caso, eu posso usar a Jampi ainda e não vou gastar mais do que eu gastaria com um carro a gasolina, mesmo um carro aqui como é a Doblô que eu tenho, ok? Bom, evidentemente, se for um carro desses carrinhos pequenos que fazem 17 quilômetros com litro de gasolina, vai ser mais vantajoso você andar com um carrinho pequeno. Mas você também vai estar num outro carro, numa outra realidade, com menos espaço, com menos conforto, entendeu? Então, não tem muito como comparar. É apenas para que você tenha uma ideia. No meu caso, ainda compensa andar com a Jampi. Outros carros a diesel, eu não sei, né? Tem carros a diesel, como eu já tive diversos outros, que faziam aí no máximo 14 km com litro diesel, mas em média aí em torno de 12 também. Então já não seria tão compensador, mas hoje, só você olhando pela questão do conforto, da força, do torque, né, da segurança e outros quesitos mais. Mas falando de consumo. Obviamente, eu preciso dizer que na estrada a Jampi ela não tem este consumo de 17 km com litro. Na estrada, eu andando com ela na estrada, ela cai aí para 11, 12 km com litro de diesel, porque a gente anda acelerando bem mais e ela realmente, quando você exige mais dela, ela te entrega um pouquinho mais de força também, mas em compensação o consumo cai bastante. Mas é lógico, né? É muito melhor você viajar com uma Jampi do que viajar, por exemplo, com um carrinho pequenininho, né? Então tem essa vantagem. É o preço que você paga por viajar com um conforto maior. Mas essa aqui é a minha realidade. Vou mostrar agora por último para vocês o valor da última revisão. A última revisão eu fiz por tempo e não por quilometragem. Ela estava com 26 mil quilômetros rodados. Então, esse aqui, ó, vejam só. Eu gastei R$ 1.100 para fazer a segunda revisão. Isso aqui foi no mês de março deste ano. R$ 1.100 a segunda revisão. Se você quer ter uma noção de quanto você gastaria para poder fazer a manutenção, eu não tenho outra manutenção na Jampi, apenas fiz as duas revisões, fiz uma troca de óleo por minha conta, mais a revisão, mas nenhum gasto extra, tá certo? Dentro da normalidade. Se acontecer de eu ter uma manutenção extra, eu aviso para vocês aqui no canal, até para vocês acompanharem e saber como que é usar uma Jampi e qual é o custo de ter uma Jampi, ok? Fui chamado já para o recall 2 vezes, uma por conta da mangueira do combustível, né, nesse condutor de combustível, e uma pela questão de uma correia. Nas 2 vezes eles analisaram lá e disseram, não, tá tudo bem, você volte aqui com 40 mil quilômetros para a gente dar mais uma olhada. Então eu não tive nem que fazer nenhum tipo de substituição. Então é isso aí. Uso a Jampi, para mim tem sido um bom carro para usar na cidade, um bom carro para viajar, tem sido compensador apesar do preço do diesel. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.